Milhares de voluntários estão ajudando na reconstrução de cidades no Vale do Taquari. Essa foi a região mais atingida pelos temporais no Rio Grande do Sul, que deixaram 48 mortos. O sábado ensolarado foi dedicado à limpeza com a ajuda de voluntários. O pessoal trouxe material de limpeza aí. Fico muito agradecido por eles, que eles me ajudaram bastante. E agora, vida que segue, vamos começar a reconstruir o que a enchente levou. Dia de abrir portas e janelas e pôr tudo para secar. A gente veio ajudar minha sogra, que a casa deslocou, estava encostada naquela. E agora a gente está aí tentando recuperar, tentar amenizar um pouco o prejuízo, né? No Vale do Taquari, região mais afetada pelos temporais, a solidariedade não para de chegar. Ginásios estão lotados de doação. Mais de 4.000 voluntários estão nas ruas de Roca Salles e Mussum. Gente que ajuda na limpeza das casas. Esse grupo distribuiu 500 peças de roupas íntimas. Esse outro é formado por eletricistas. Eles viajaram quase 100 quilômetros para oferecer o serviço de graça. Os voluntários receberam a ajuda de outros voluntários. Gente que improvisou na calçada mesmo, uma churrasqueira, para servir o almoço do dia. Para ajudar o pessoal que está ajudando o pessoal, né? A intenção é ajudar, um pouquinho cada um fizer, uma coisa melhor. E aos poucos a economia também volta a girar. Trabalhadores chegaram a receber férias por 15 dias e agora vêem empresas voltando às atividades. É o caso de um dos maiores frigoríficos do Vale do Taquari, que emprega 500 funcionários. Começam a retomar a partir da semana que vem, voltam 120 trabalhadores nesse primeiro momento, mais as áreas de apoio, então deve estar em torno de umas 160, 170 pessoas. A maior indústria calçadista da região, que perdeu maquinário com as chuvas, também vai reabrir. É uma felicidade imensa em saber que a empresa vai permanecer e está retomando a reconstrução. Antônio foi até a empresa onde trabalha como motorista para ajudar na limpeza do local. Trabalhando direto aqui para começar a funcionar. Com a união que estamos recebendo de pessoas de fora, Roca Salles vai se reerguer muito em breve, se Deus só quiser. Vamos ver a previsão do tempo. Boa noite, Thiago Choia. Oi, Ana Luísa, boa noite para você, para o Trigueiro e para você que está com a gente aqui no JN. Amanhã volta a chover no extremo sul gaúcho, vai ser uma chuva com baixos volumes e que chega à noite. Essas pancadas vão ser bem isoladas, aliás, entre aqui a região de Uruguaiana e também de Rio Grande. No restante do estado, o domingo vai ser de tempo firme. É o caso de Porto Alegre, que ainda não vai ter chuva amanhã, com 33 graus. Agora, Uruguaiana, Bagé e também Rio Grande, aí sim, tarde quente com chuva isolada. Amanhã também tem chuva mais isolada em forma de pancadas nas áreas em verde, entre o norte aqui do Espírito Santo até o Rio Grande do Norte e entre o litoral do Ceará, passando pelo norte do país e descendo até o norte do Paraná. Estão nessa área Brasília, Cuiabá, Manaus e Recife. Todas aí numa tarde de calorão, destaque para Cuiabá, 39 graus. Enquanto isso, nos lugares onde o sol vai brilhar o dia todo, umidade do ar despencando, principalmente na área aqui em laranja. Você viu ali Maranhão, Piauí e também Tocantins. Palmas com 38 graus amanhã, capital mais seca, só 15%. É a mesma condição de Teresina, onde também faz 38 graus. São Paulo, Rio e Florianópolis, acima dos 30. Já a partir de segunda-feira, chuva começa a avançar mais pela região sul e, de novo, o Rio Grande do Sul, nesses próximos dias, vai ser o estado mais atingido. Essa chuva no Rio Grande do Sul só começa a perder força na terça-feira. Veja aqui, 80 milímetros na segunda em Itaqui, na terça, 10 milímetros. Oeste catarinense, chuva intensifica lá na terça-feira, com 25 milímetros em Iporã do Oeste. Enquanto isso, uma onda de calor vai atingir quase todo o Brasil nessa próxima semana. Nas áreas que você vai ver em vermelho aqui, as temperaturas ficam muito acima da média para a época. Pega praticamente todo o centro-oeste, boa parte do sudeste e vai ali até o norte de Santa Catarina. Em São Paulo, a média das máximas nesse mês é de 25 graus. Veja na semana que vem, 33 à tarde. E em Campo Grande, todos os dias com 36, enquanto a média é de quase 30. Bom domingo a todos e para vocês também, Ana Luísa e Trigueiro. Obrigada, Thiago. Autoridades da Líbia abriram um inquérito para investigar o colapso de 2 represas durante uma tempestade. O rompimento há 6 dias causou enchentes devastadoras. O procurador-geral do governo líbio, reconhecido internacionalmente, afirmou que relatórios mostram rachaduras nas estruturas construídas nos anos 70 e que autoridades locais e governos anteriores serão investigados por suposta negligência.
Os trabalhos de resgate continuam em meio ao receio de que explosivos usados por milícias locais tenham sido arrastados pela correnteza. As autoridades limitaram o acesso à cidade de Derna apenas a equipes de resgate para concentrar recursos e diminuir o risco de doenças. Já se tem registro de 150 casos de internação por consumo de água poluída. Pelo menos 5.000 pessoas morreram nas inundações, segundo a ONU. Ainda há milhares de desaparecidos. 38.000 pessoas estão desabrigadas. Em São Paulo, a virada sustentável usa a arte para alertar sobre a necessidade de preservar a natureza e evitar desastres climáticos. Quando a panela é o nosso planeta, hoje já há um calor de matar. O ovo já sai frito do asfalto. Na hora que eu vi as claras escorrendo, que eu falei que eu me toquei que era um ovo, né? Deu para perceber que a propósito do artista de fazer isso ficou bem nítido, assim, de mostrar que a terra que a gente tá esquentando. O perigo de viver anos mais quentes é um dos muitos alertas do maior festival de sustentabilidade do país. Quando você fala de mudança climática, você tem que falar também de questões sociais, você tem que falar de consumo consciente, do modo como você produz, entre tantas outras coisas. E o difícil é isso, tá tudo interligado, né? No vai e vem da cidade sem praia, uma onda traz a revelação de que todo ano 8 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar nos oceanos. E você entendeu o que é essa onda quando você chegou de pertinho? Um monte de lixo que tem que cuidar da natureza, né? Eu aprendi isso lá na escola. Para a gente conhecer mais uma atração da virada sustentável, agora a gente vai pegar o transporte público para também fazer um pouco a nossa parte nesse movimento todo, né? Vamos usar o metrô, transporte mais sustentável e mais rápido. Foram 15 minutos, de carro teria durado o dobro. O que se vê são obras feitas de cinzas coletadas em áreas queimadas pelo Brasil. Quando a arte vence a pressa do paulistano, provoca. Você consegue chocar, você consegue fazer as pessoas ter um sentimento. Você tendo sentimento, muda o jeito de pensar, muda o jeito de cobrar. Saindo da estação de metrô, chegamos aqui na Avenida Paulista. Agora o trajeto vai ser a pé. E pela rua, cheia de cinza, a gente descobre novas cores. A arte é a melhor forma de transmitir mensagem, né? Para algo que é importante, para algo que as pessoas muitas vezes não valorizam, né? Então, é muito bonito. Nos prédios, manchetes sonhadas por organizações da sociedade civil que lutam por um mundo melhor. E o recado dos povos protetores das florestas. Pedindo que preserve a nossa natureza, que a gente está vendo aí o resultado de não cuidar da natureza, o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, né? A seguir, em Cuba, o presidente Lula diz que embargo dos Estados Unidos é ilegal. No último dia da cúpula do G77 em Havana, o presidente Lula criticou o embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba e voltou a cobrar dos países ricos o financiamento do combate às mudanças climáticas. Nossos enviados especiais, Raquel Krahenbuhl, Daniel Silva Pinto e Luíde Sófio, acompanharam. Lula abriu o segundo e último dia do encontro do G77 em Havana. O grupo reúne 133 países em desenvolvimento e a China. O presidente brasileiro condenou o embargo econômico que os Estados Unidos impõem à ilha desde 1962, depois que Fidel Castro tomou o poder no país e instaurou uma ditadura. O bloqueio proíbe empresas e cidadãos americanos ou que tenham negócios nos Estados Unidos de comercializar com Cuba. Cuba tem sido defensora de uma governança global mais justa e até hoje é vítima do embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos a inclusão de Cuba na lista de estados patrocinadores de terrorismo. O presidente também defendeu a importância do G77 na construção de uma nova governança mundial em que os países subdesenvolvidos tenham mais representatividade nas instituições multilaterais.
Lula afirmou que o mundo está vivendo duas grandes mudanças. A primeira é a que ele chamou de revolução digital, com o avanço da inteligência artificial. A segunda é a transição energética para fontes limpas. Lula voltou a cobrar que os países ricos financiem o combate às mudanças climáticas. Vamos promover a industrialização sustentável, investindo em energias renováveis, na sociobioeconomia e na agricultura de baixo carbono. Faremos isso sem esquecer que não temos a mesma dívida histórica dos países ricos pelo aquecimento global. O princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas permanece inválido. É por isso que o financiamento climático tem de ser assegurado a todos os países em desenvolvimento, segundo suas necessidades e suas prioridades. Após o discurso, o presidente voltou para o hotel, onde teve uma reunião com o diretor-geral da FAO, a Agência da ONU para Alimentação e Agricultura. À tarde, Lula veio aqui ao Palácio da Revolução para se reunir com o presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Foi o terceiro encontro este ano entre os dois. Esta é a primeira visita de um presidente brasileiro à ilha desde 2014. Após passar em revista a guarda de honra cubana, Lula e Díaz-Canel tiveram um encontro a portas fechadas que durou cerca de 1 hora e participaram da assinatura de acordos de cooperação nas áreas de saúde e ciência e tecnologia. Lula seguiu para Nova York, onde participa da abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU na semana que vem. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o ministro da Defesa russo inspecionaram parte do arsenal nuclear e marítimo da Rússia. Sergei Shoigu mostrou mísseis supersônicos, bombardeiros e navios de guerra a Kim. Ontem, Estados Unidos e Coreia do Sul afirmaram que os dois países vão pagar o preço se houver acordo de armas, pois tal cooperação militar viola sanções da ONU. Na guerra na Ucrânia, a Rússia negou que as forças ucranianas tenham recapturado um vilarejo em Donetsk. A queda no preço dos alimentos pode dar um fôlego nas contas das famílias com renda de até 5 salários mínimos e estimular o crescimento da economia. É uma cena recente no curta-metragem do cotidiano. Brilham no caixa a batata inglesa, o tomate, leite longa-vida, as carnes, alimentos que ficaram mais baratos. Esse é um ponto de virada no drama da protagonista. A família com renda de até 5 salários mínimos. Não que tá meio maravilhoso, mas deu uma pequena reduzida, né? Quando a gente chega no mercado, vê uma quedinha boa, a gente fala, opa, hoje eu vou pegar isso aqui. Aí você já vai pegando aquilo que está faltando, entendeu? Na mesa. A gente ficava só no básico, agora a gente pode até ousar um pouquinho. Por exemplo? Ali, ó, uma pizza. Isso, no morango, talvez não comprasse 4 caixas, talvez comprasse uma. O que a gente tem observado agora é que a gente tem mais empregos, né, e a renda do trabalho voltou a subir nos últimos 12 meses. De modo que a gente tem pelo menos um nível de renda hoje parecido com o que tinha pré-pandemia. O filme que a gente assiste no supermercado chama Deflação, porque na média o preço dos alimentos caiu pelo 3º mês seguido. E ainda que o orçamento das famílias esteja apertado pelas outras contas e as dívidas, pode começar a sobrar um pouquinho para o crescimento da economia, dizem os analistas. Sem dúvida alguma, impacta positivamente no PIB. Por quê? Porque o consumo das famílias chega a representar 60% do PIB. Então, esse movimento é um movimento interessante para a economia. Só que temos que tomar um certo cuidado, porque isso daí pode ser um comportamento temporário. Por que temporário? Porque as famílias dependem muito de expectativas. Está sendo possível continuar com as nossas aquisições, mesmo apesar dos preços, e a gente está conseguindo aí conquistar pouco a pouco aquilo que a gente tanto precisa. Eu comprei uma máquina de lavar, paguei à vista. Talvez, né, encontrando uma mais em conta a geladeira, eu vou comprar à vista também. É cedo para falar em final feliz, que só vem com o crescimento prolongado. Mas a trilha que está tocando é boa, dizem os economistas. Essa diversidade no consumo é que faz as pessoas se sentirem mais felizes.
Por quê? Porque estão satisfazendo suas necessidades e desejos. Isso é positivo para a economia. Por quê? Porque é uma maneira de você manter a sociedade com essa sensação de bem-estar e de satisfação atendida. Então isso reflete positivamente sobre o comportamento do crescimento da economia. Belo Horizonte recebe pela primeira vez a Expo Favela, a feira de negócios voltada para empreendedores das comunidades. Essa galera aí veio aprender a usar as redes sociais para influenciar e faturar. O Mel, que é uma inspiração. Ele foi motoboy nas favelas e gravava a peleja de cada entrega. Bate mais um recorde, hein? E não é que apareceu uma fabricante de moto na jogada? Entraram em contato comigo perguntando se eu poderia fazer uma divulgação. E aí rolou uma grana? Rolou uma grana, com certeza. Que é a parte mais legal pra gente que tá no trabalho aí. É a primeira Expo Favela em Belo Horizonte. 120 empresas e empreendedores dos morros trouxeram seus negócios. A confecção veio mostrar as roupas afro. O que muda são as oportunidades. É isso que eu quero, é isso que a gente merece, né? Maiores oportunidades, porque nós estamos preparados para isso. A comida das barraquinhas também vem da periferia. O pirulito de torresmo fez sucesso. Vai para o forno, para depois vir com a gordura bem quente e jogar ele para fazer pururuca, entendeu? Então, pururucada, esse é o segredo. E tem também um encontro bem especial que a exposição está promovendo, dos empreendedores do asfalto com os empreendedores da favela, para ver se sai bom negócio entre eles. O Igor mesmo, que vende alfajor nas ruas de Belo Horizonte, já está de reunião marcada com um investidor. E essa parceria tem boa chance de sair, porque vai saber vender, viu? Por mais que eu nunca fui na Argentina, que é até os alfajor, eu criei o alfajor aqui em BH, que é o alfajor do Igor, com biscoito artesanal, crocante, sequinho, que desmancha na boca. Ele é sim uma possibilidade de negócio em crescimento, em expansão, e a gente aponta conexão para ajudá-lo a ter acesso a esse tipo de verba. A Expo Favela foi pensada pelo criador da CUFA, a Central Única das Favelas, que quer mostrar o melhor dessa gente para o mundo. Favela não é carência, favela é potência, é assim que o asfalto precisa ver a favela e é assim que a favela precisa se perceber também. A seguir, a queda de um avião mata 14 pessoas. Um avião de pequeno porte caiu no interior do Amazonas. Todas as 14 pessoas morreram. A Força Aérea Brasileira investigou o caso. Moradores próximos do aeroporto de Barcelos foram os primeiros a chegar no local. Alguns ajudaram a retirar os corpos. Não houve sobreviventes. 12 passageiros, mais o piloto e copiloto. Segundo informações do governo do Amazonas, a aeronave saiu de Manaus por volta de meio-dia, com destino a Barcelos, distante cerca de 400 quilômetros. Uma viagem de aproximadamente 2 horas. Os passageiros eram turistas que iriam fazer pesca esportiva. Essas imagens gravadas por moradores mostram que chovia forte no momento do acidente, o que, segundo a Defesa Civil, pode ter sido um dos fatores responsáveis pela tragédia. Bem, nós não temos detalhes que possam ser conclusivos, né? Nós temos aí alguns relatos e eu quero aqui não contaminar a investigação, tá? Mas o que tem de relatos é que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teve pista suficiente para frear. O aeroporto de Barcelos está com todas as condições previstas em lei adequadas para receber voos do porte do avião que sofreu o acidente. Os corpos foram levados para o ginásio de Barcelos. O governo do Amazonas informou que uma aeronave vai partir de Manaus amanhã para Barcelos buscar os corpos. Eles serão trazidos à capital para serem entregues às famílias. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a situação da aeronave era regular. A Manaus Aerotáxi, empresa dona do avião, lamentou o acidente. Disse que a aeronave e a tripulação atendiam às exigências e que está comprometida em esclarecer os detalhes do caso. Uma operação da Polícia Federal com as Forças Armadas prendeu 5 suspeitos de garimpo ilegal na reserva indígena Yanomami, em Roraima. Os agentes da PF destruíram 4 balsas, geradores e outros materiais usados na atividade ilegal.
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga a morte de um torcedor do ABC depois de uma briga entre torcidas em Natal. Leonardo Lucas Silva de Carvalho, de 26 anos, foi atingido na cabeça por um tiro ontem à noite, depois do jogo entre o ABC de Natal e o Sport de Recife pela Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo a Polícia Militar, um dos ônibus que levava uma torcida do Sport parou e os ocupantes desceram e entraram em confronto com torcedores do ABC. A polícia informou que imagens de câmeras de segurança devem ajudar a identificar o autor do disparo que matou o torcedor. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea e a falta de uma atualização simples no cadastro pode impedir a doação. O José Carlos foi quem doou a medula óssea para o filho de 14 anos. Ele tinha 50% de compatibilidade. Até existia uma doadora 100% compatível com a adolescente, mas ela não foi encontrada. Não deve ter atualizado o endereço, ou deve ter mudado de endereço. Se a pessoa muda e não atualiza, infelizmente não localiza. Para se tornar um doador é preciso ter entre 18 e 35 anos. Basta ir ao hemocentro e retirar uma pequena amostra de sangue. O material é analisado para identificar as características genéticas que vão ser cruzadas com os dados de pacientes que necessitam de transplantes para determinar a compatibilidade. Esse cadastro fica no REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Em pessoas que não são da mesma família, a chance de se encontrar alguém 100% compatível é de 1 em 100 mil. Por isso, é fundamental que quem já está cadastrado atualize as informações pessoais e básicas, como o telefone e o endereço. É por meio desses dados que o doador vai conseguir salvar vidas. É crucial que os dados do doador estejam atualizados, porque a compatibilidade com um paciente que precise de um transplante de medula, ele perpassa pela localização daquele doador. E uma localização que ela acontece a partir dos dados estarem atualizados no sistema do REDOME. Mais de 5,5 milhões de pessoas estão cadastradas no REDOME e o número de pacientes em busca de doador chega a quase 650. Mas entre 2019 e 2022, o número de cadastros caiu 62%. Além da falta de novos doadores, esta hematologista explica que a dificuldade de encontrar um doador compatível torna o transplante uma corrida contra o tempo. Às vezes aquele paciente não teve tempo, a doença não permitiu que ele esperasse encontrar um doador, por exemplo, no banco. Então, quanto mais paciente cadastrado, a gente também tem uma probabilidade maior de conseguir melhores doadores. O Arthur considera que ganhou na loteria sozinho. Ele conseguiu uma medula óssea de um doador 100% compatível e desconhecido. Só tem a agradecer. Graças a Deus foi bem impactante para nós e muito feliz. Presente. Um presente de Deus mesmo, viu? O Fantástico de amanhã vai contar a história de outra fuga de Danilo Cavalcante, o brasileiro que foi capturado nos Estados Unidos. A seguir, a expectativa dos torcedores de... O Brasil estreou hoje com vitória no pré-olímpico feminino de vôlei disputado no Japão. Quando o jogo termina com todo mundo sorrindo pra foto com a mascote do campeonato, é porque deu tudo certo, né? 3-0 contra a Argentina na estreia. A seleção feminina dominou o jogo. 25-17, 25-20. E no terceiro set, o mais disputado, foi 25-22 pra gente. Amanhã já tem mais. Brasil e Peru às 4 da manhã com transmissão ao vivo do Sport TV 2. O Brasileirão teve apenas um jogo nessa tarde de sábado, mas foi um jogo cheio de gols que terminou com a vitória do Vasco sobre o Fluminense. No estádio Newton Santos, clássico de 6 gols para Vasco e Fluminense. No primeiro tempo, Rossi cruzou e Praxedes fez de cabeça o primeiro do Vasco. E aí veio o segundo tempo e o Fluminense empatou logo no primeiro minuto. Marcelo. O Vasco voltou à frente no placar minutos depois. Verrete, de cabeça. E o Flu empatou de novo. Cruzamento de Guga e Lima marcou de primeira. 2-2.
Aí o Vasco arrancou a vitória com Gabriel Peck. Bobeira da defesa do Fluminense e Peck ficou cara a cara com Fábio para bater no cantinho. 3-2. E depois fechou o placar. Pumita cruzou, Verrete ajeitou e Peck se esticou para marcar mais um. Placar final, Vasco 4, Fluminense 2. E hoje teve a final da Série D. O Ferroviário do Ceará venceu a Ferroviária de São Paulo e se tornou campeão. Depois de um empate em 0-0 no primeiro jogo, a decisão foi no Presidente Vargas em Fortaleza. E o time cearense venceu por 2-1 e se tornou campeão invicto da Série D. 4 clubes estão classificados para a Série C do ano que vem. Ferroviário, Ferroviária, Atlético e Caxias. O Brasil venceu o Paraguai e está na final da Copa das Nações de futsal, que está sendo disputada em Sorocaba, São Paulo. Pipoca ou pirulito? O que combina mais com o Brasil dando show em quadra? A vitória por 6-2 sobre o Paraguai garantiu a seleção na final da Copa das Nações de futsal. O Brasil está invicto com 3 vitórias. E isso tudo sem a estrela principal da seleção. 3 vezes eleito o melhor jogador de futsal do mundo, o pivô Ferrão, que joga no Barcelona da Espanha, foi cortado por conta de uma lesão no tornozelo. E aí a missão de liderar o Brasil aqui na Copa das Nações ficou com o também pivô Pito. Eu só trabalho bastante para chegar aqui e estar preparado o máximo possível. Pito cresceu em uma família de jogadores. O pai Jackson defendeu o Juventude de Caxias do Sul e o Náutico do Recife na década de 90. O irmão, Jean Jackson, jogou na base do Internacional de Porto Alegre. E olha que o início no futsal teve como incentivo uma bolsa de estudos em uma faculdade de educação física. Tive um convite do meu amigo para ir para Criciúma e minha mãe só me deixou ir se tivesse faculdade, né? Porque não podia largar os estudos. E lá ofereceram bolsa e uma ajuda de custo. E ali começou tudo. E hoje está aí no Barcelona, na seleção brasileira, para mim é muito gratificante. Pito fez 2 gols na Copa das Nações, além de lances como esse aí. Na última temporada, foi eleito o melhor jogador da Liga Espanhola pela 2ª vez. É um jovem que está se aproximando muito dessa linha dos grandes atletas do mundo. Pela plasticidade, pela forma alegre, pela relação que ele tem com as crianças. Espero que dê tudo certo e nós tá aí nessa final domingo e quem sabe com o título aí. Amanhã você acompanha a final do futsal dentro do Esporte Espetacular, que também vai trazer os últimos detalhes de outra final do dia, a da Copa do Brasil. A Globo começa a transmissão da final entre Flamengo e São Paulo amanhã, às 3h30 da tarde, no horário de Brasília. O que está se desenhando para a primeira partida da final da Copa do Brasil? Uma alegria rubro-negra? Ou festa tricolor? Flamengo e São Paulo se enfrentaram no ano passado pelas semifinais da competição. Na época, o Fla era treinado pelo Dorival Júnior, hoje técnico do São Paulo. Olha que curioso. O Flamengo venceu os 2 confrontos, avançou à final e foi campeão. Os 2 clubes voltam a se encontrar, dessa vez na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo será amanhã aqui no Maracanã. O estádio está fechado para reformas no gramado desde o último dia. Lucas Moura. Traço marcante da carreira deste jogador? Fazer a diferença em jogos importantes para o São Paulo. Ganhou um título, né, do São Paulo, aquela Copa Sul-Americana. Ele marcou contra o Corinthians 2-0 lá, que nós ganhamos, classificamos. São Paulo está na final da Copa do Brasil! E como um desenhista enxerga essa disputa? Assim como no campo, no desenho, os detalhes fazem toda a diferença. E sendo bem realista, difícil apontar qual o melhor. Uma dura decisão. O JN fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, um ótimo domingo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Atlético Mineiro e Botafogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje você vai ficar informado e vai saber tudo sobre esse jogo. As principais e últimas notícias da equipe do Atlético Mineiro e também as últimas informações da equipe do Botafogo. O Atlético Mineiro, que vem de empate na última rodada jogando na Arena Baixada, joga hoje na Arena MRV
e vem em busca de 3 pontos para poder tentar se aproximar do G4. Já o Botafogo, que vem de derrota no clássico com o Flamengo, precisa vencer hoje, porque com a vitória do Palmeiras, a diferença caiu para 7 pontos. Então, se você é torcedor do Atlético Mineiro ou torcedor do Botafogo, eu faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comente embaixo seu palpite, porque o Atlético Mineiro recebe o Botafogo neste sábado às 9 horas da noite, no horário de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Atlético vem de empate com o Atlético Paranaense na última rodada fora de casa, antes da data FIFA. O time de Filipão é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, tem 31 pontos, a 8 pontos do G4 e a 7 do G6. O Galo fará o segundo jogo como mandante no novo estádio Arena MRV. Já o Botafogo foi derrotado pelo Flamengo na última rodada. A partida foi marcada por uma declaração de Bruno Lage, que, entre aspas, entregou o cargo na coletiva após o duelo. O técnico explicou posteriormente que a intenção foi proteger o elenco e o episódio é visto como uma página virada internamente. O clube segue na liderança disparada do Brasileirão. Pelo lado do Atlético Mineiro, o Galo não poderá contar com Hulk e Gemerson, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Na zaga, Maurício Lemos é o provável substituto. No ataque, há dúvidas se Filipão irá optar por Vargas ou Allan Kardec. No departamento médico, o clube ainda tem o Igor Rabelo, Igor Gomes e o Alan Franco. Provável escalação então do Atlético Mineiro hoje deve ter o Everson, Bruno Fux, Maurício Lemos, Guilherme Arana e Mariano, Bataglia, Otávio e Pedrinho, Paulinho, Pavão e Allan Kardec. Já pelo lado do Botafogo, o Botafogo não conta com Gabriel Pires, expulso contra o Flamengo. Assim, Bruno Lage deve retornar com o Tietchan por meio campo. O português ainda tem dúvida para a ponta direita. Júnior Santos e Segovinha disputam vaga nos 11 iniciais. Então, provável escalação no Botafogo deve ter Lucas Perry, Vitor Cuesta, Adrielson, Marçal e Di Plácido, Marlon Freitas, Tietchan e Eduardo, Vitor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares. O jogo hoje vai ser apitado por Ramon Abate Abel, vai contar com o assistente número 1, Bruno Rafael Pires, assistente número 2, Thiago Americano Labes, no VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e o quarto árbitro, Ronei Cândido Alves. Atualmente, Atlético Mineiro é o 9º colocado, 22 jogos, 31 pontos, são 8 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 25 gols marcados, 19 gols sofridos, um saldo de 6 gols. Já o Botafogo, líder, 22 jogos, 51 pontos, 16 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 39 gols marcados, 13 sofridos e um saldo de 26. Na rodada passada, o Atlético Mineiro fora de casa empatou com o Atlético Paranaense por 1-1. Gol do Atlético Paranaense marcado por Vitor Roque. Paulinho fez o gol do Atlético Mineiro. E o Botafogo perdeu o clássico por Flamengo, 2-1. Gol de Vitor Sá pelo lado do Botafogo. E Marlon Freitas contra o Flamengo e Bruno Henrique fizeram os gols. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vençam o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.